Vamos falar um pouquinho agora sobre o poder constituinte decorrente, né? Que é, que é o poder de, que os Estados-membros possuem de criarem suas próprias constituições. Levando-se em consideração que o Brasil adotou a forma federativa de Estado, tá? O poder constituinte decorrente institucionalizador, alguns autores vão falar isso, é o poder de instituir uma nova Constituição, de criar uma nova Constituição. Os Estados-membros, os Estados-partes em uma federação, eles têm um poder de auto-organização, é o poder de criar sua própria Constituição. Então, esse poder constituinte decorrente, ou decorrente institucionalizador, é exatamente esse poder de criar a própria Constituição. O artigo 5º da Constituição da República, o artigo 25, ele vai dizer que os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Então, eu posso criar, então, esse poder constituinte decorrente. Ele vai ser exercitado pelas Assembleias Legislativas, tá? Ou, no caso do Distrito Federal, pela Câmara Legislativa, e vão criar as constituições estaduais, os Estados-membros. Só que eles têm que observar aquilo que estabelece a Constituição da República. Tem que observar tudo que está lá? Não, mas é praticamente tudo. Por quê? Que princípios são esses? A doutrina vai dividir esses princípios que as constituições estaduais vão observar como chamados princípios constitucionais sensíveis. Eles aparecem no artigo 37, inciso 7 da Constituição. Vai falar forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, que, na verdade, são princípios que, se forem desobedecidos, autorizam a União a promover, decretar a intervenção federal nos Estados-membros. Tá? Depois nós temos os chamados princípios extensíveis, que eles dão estrutura à federação. Por exemplo, você pega lá o artigo 27, 28, 37, vai falar de organização da administração pública. 58, parágrafo 3º, artigo 75, 77, 93, 95, 96, 150, 165. Então, são vários princípios que, na verdade, o STF vai manifestar sempre como de reprodução obrigatória. Tá? E os chamados limites expressos, que vai falar que os estados não podem fazer. Tá? Por exemplo, você pega lá o artigo 19, são vedações ausentes da federação, negar fé a documentos públicos e por aí vai. Tá? Fazer distinção entre brasileiros, certo? Por exemplo, não se pode, por exemplo, já teve estado que tentou fazer isso, adotar um sistema parlamentarista no Estado-membro. Isso seria incompatível com o sistema presidencialista adotado pela União, na Constituição da República. Tá? Então, isso foi objeto de uma ADIM e o STF declarou a lei, a Constituição Estadual inconstitucional, certo? Por exemplo, não dá para mudar o período eleitoral. O período eleitoral, tanto para a União, quanto para os estados, quanto para os municípios, está tudo lá na Constituição da República. Então, não dá para o Estado-membro alterar isso. Alterar, por exemplo, o período de mandato do governador do estado ou dos prefeitos. Não dá para fazer isso. Então, tem coisas que têm que ser repetidas, tem coisas que são de reprodução obrigatória. Tá? E o STF já manifestou algumas vezes aí em relação a isso. Certo? Bom, nós temos agora a situação dos municípios. Os municípios, eles elaboram, eles também têm o poder de auto-organização, mas eles não têm uma Constituição Municipal, eles têm uma lei orgânica. Essa lei orgânica, segundo o artigo 29, ela vai obedecer aos princípios estabelecidos na Constituição da República e na Constituição Estadual. Então,
A gente não pode pensar em uma lei orgânica municipal que fale sobre qualquer coisa, contrária ao texto constitucional, né? Teve uma coisa engraçada uma vez, numa situação prática, que um servidor virou para mim e a gente identificou uma situação em que a lei orgânica ela era incompatível com o texto constitucional, e aí o servidor falou assim, olha, qual o problema? Aí eu fiquei um pouco assim sem entender, e aí ele falou, ó, havendo um conflito, é simples, havendo um conflito entre Constituição e lei orgânica, prevalece a lei orgânica, né? Porque, afinal de contas, a gente está no município. Então, aqui, dentro do território do município, que vale a lei orgânica. E aí eu falei, não, olha, não pode, há uma hierarquia de normas, e a gente não pode fazer isso. O município foi autorizado pela Constituição a criar a lei orgânica, mas tem que obedecer o que está na Constituição da República, não tem jeito. Então, há que se obedecer. Tá? A lei orgânica municipal, a gente não pode dizer que se trata de um poder constituinte decorrente. Tá? É uma lei que organiza o município, certo? O Distrito Federal, ele acumula a competência legislativa estadual e municipal. Então, ele não tem uma Constituição. O Distrito Federal ele tem uma lei orgânica, tá? Que vai ter competência legislativa reservada dos estados e a competência legislativa dos municípios. Tá? Mas aí a gente também não fala em poder constituinte, é uma lei orgânica, então não é Constituição, certo? Bom, a, em relação ao poder constituinte, é isso, são esses três aí. Agora, existe também o chamado poder constituinte difuso, ao que alguns autores vão falar. Esse poder constituinte difuso, ele não tem um órgão que centralizado que vai exercitá-lo. Por isso, exatamente é chamado de difuso. Esse poder constituinte difuso, ele vai se manifestar nos processos informais de mudança constitucional. Esses processos informais de mudança constitucional são chamados de mutação constitucional. Tá? A mutação constitucional tem um livro interessante que é do professor Adriano Pedra, que ele vai tratar desse fenômeno da mutação constitucional, certo? Se eu não me engano, foi tese de doutorado dele, ele tratou sobre isso. Bom, a mutação constitucional, então, ela é um processo de mudança na Constituição, só que eu não altero o texto constitucional, eu altero a interpretação que se dá ao texto constitucional. E essa mudança ela é feita, em geral, pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a Corte que faz um controle concentrado de constitucionalidade, como a decisão no controle concentrado ela produz efeito erga omnes, quer dizer, produz efeitos para todos e vincula todos os poderes, quando o Supremo Tribunal Federal modifica o seu entendimento sobre a aplicação de um dispositivo constitucional, embora não se altere o texto da Constituição, passou-se a alterar o conteúdo em si da norma. Tá? Isso a gente tem que fazer uma distinção, por exemplo, entre, entre enunciado normativo e norma. Enunciado normativo é o texto da lei, é o texto da Constituição. A norma em si, ela é um trabalho, ela é o resultado de um trabalho de interpretação e aplicação do enunciado normativo. Então, eu tenho o enunciado normativo e eu tenho o trabalho do intérprete em dar sentido àquele enunciado normativo. Aí eu tenho norma. Então, a norma em si, ela acaba sendo modificada por conta da nova interpretação. Daí a mutação constitucional. Certo? E aí a gente tem que pensar o seguinte, por exemplo, qual o exemplo que a gente tem? O exemplo mais recente foi
a prisão em segunda instância, né? O Supremo Tribunal Federal entendia que a Constituição ela falava que não era possível, que era possível prender em segunda instância, certo? Então, o STF falou o seguinte, olha, o artigo 5º, inciso 57, ele vai dizer assim, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A gente tem que observar o seguinte, o texto constitucional, ele não diz que eu não posso prender uma pessoa. Ele diz que não será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, nós temos casos das chamadas prisões cautelares, em que a pessoa sequer foi julgada e ela fica presa. Mas percebam que esse dispositivo, esse enunciado normativo, ele não fala que a pessoa não pode ficar presa. Ele fala que o indivíduo não será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Bom, qual era a posição do STF? A posição do STF antes era que, tradicional, antes de tudo, quando tudo começou, que eu não poderia prender uma pessoa antes do trânsito em julgado. Então, o processo penal ele continuava. Logicamente, as pessoas que têm advogado, né? As pessoas que eram assistidas pela Defensoria Pública, uma hora a Defensoria Pública parava de recorrer e aí o sujeito era preso. Tá? Mas, geralmente, as pessoas que tinham condições de bancar serviços advocatícios no curso da ação penal, então ele ficava recorrendo de qualquer coisa e o nosso sistema judiciário, o processo penal, ele tem muitos recursos e o judiciário é lento, então o processo se arrastava e a pessoa ia envelhecendo, às vezes o réu morria nesse período, ou então o réu alcançava uma idade que conseguiria uma diminuição de pena, enfim, o camarada acabava que não ficava preso. Ou aquelas histórias que a gente conhece da pessoa, ela adoece na hora de ser presa, aí pede prisão domiciliar, e essa história toda que a gente conhece. Mas enfim, então o cara não podia ser preso. Um certo dia, o STF mudou o seu entendimento. Então ocorreu uma mutação constitucional dizendo o seguinte: olha, cabe prisão antes do trânsito em julgado. Quando? Quando houver uma decisão condenatória em segunda instância. Então tem lá o juiz de direito, julga, e depois o tribunal confirma aquela sentença, e aí o sujeito já pode ser preso, começar o cumprimento da pena. Isso, na verdade, trouxe uma satisfação popular, porque as pessoas começaram a ver pessoas poderosas presas, tá? Mas, enfim, isso é fora do mundo jurídico. Tá? Isso é uma percepção da sociedade. E aí as pessoas começaram a ser presas, tá? Em especial naqueles casos de corrupção, certo? Políticos sendo presos e tudo mais. Então essa turma foi presa. Grandes empresários e tudo mais. Foi presa. Aí, ah, em pouco espaço de tempo, tá? Coincidentemente, quando o ex-presidente Lula foi ser julgado, tá? E aí eu não tô fazendo juízo de valor, que é pró ou contra, a questão é que o processo ele foi pautado em pouco tempo porque era ele. Se fosse outra pessoa, a gente sabe que isso não seria pautado, sejamos francos. Né? Então, o processo ele foi pautado novamente no STF para deliberar sobre prisão em segunda instância. E aí, o STF, certo ou errado, não importa, tá? O STF mudou novamente o entendimento para dizer que agora não pode mais prender após decisão em segunda instância. Eu tenho que esperar o trânsito e julgado novamente. Então, a prisão em segunda instância sofreu mutações seguidas, né, por conta do entendimento vacilante do STF sobre o tema. Isso é ruim. Quer dizer, uma corte constitucional ela precisa dar estabilidade
ao sistema. Se toda hora ficar mudando de entendimento, isso é complicadíssimo, tá? Então, mas é um exemplo daqui de mutação constitucional, quer dizer, o texto da Constituição não foi alterado. O que foi alterado foi o entendimento do STF sobre o tema. Essa é a chamada mutação constitucional, certo? Então, só para a gente resumir, nós temos três formas diferentes de modificar o texto constitucional. Então, a gente tem a emenda constitucional, que ela se materializa com uma reforma, eu faço uma reforma na Constituição, tá? Uma emenda constitucional. Eu tenho um procedimento chamado de revisão constitucional. Ele, no caso brasileiro, ele está previsto no ato das disposições constitucionais transitórias, mas a norma já foi exaurida, não dá para fazer novamente. Tá? E a gente tem a chamada mutação constitucional, que é a alteração do entendimento do texto constitucional, feita pelo tribunal, em especial o STF. Certo? Então, são as formas que nós temos de alteração da Constituição. Certo?